A discussão sobre saúde pública se tornou mais recorrente na pauta do brasileiro a partir da pandemia de Covid-19, que foi a maior crise sanitária do século. Aqui no Espírito Santo, o governo do estado tratou dos capixabas com muita efetividade, também assegurou à população o acesso aos serviços de saúde e se tornou exemplo para todo o país com a transparência e a assistência que deu a outras pessoas de outros estados. Agora, em 2023, nós temos um novo secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, que tem experiência e expertise profissional para elevar o Espírito Santo e o atendimento à saúde capixaba a outros patamares. E é com ele que nós vamos conversar. Eu sou Regina Trindade e esse é o ES Brasil Entrevista. Secretário, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da ES Brasil. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o público capixaba, para os nossos internautas, né, e contar um pouco da sua experiência profissional. Bom, primeiro, boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da saúde capixaba, apesar da primeira pergunta ter sido sobre quem é o Miguel está inserido dentro da saúde capixaba, está inserido dentro da saúde do Brasil, e eu sou economista de formação, minha primeira formação em economia, sou também administrador de empresas, fiz gestão hospitalar, tenho MBA em gestão hospitalar, fiz curso de docência superior também e gestão, tenho também especialização em auditoria, controladoria e perícia, e tenho trabalhado dentro da saúde pública como, num outro momento, como prestador de serviço dentro da saúde pública. Trabalhava numa organização social e dentro aqui do Espírito Santo eu trabalhei para a Fundação Inova, onde administrei o Hospital Central durante o período de aproximadamente 2 anos. E que nós tivemos um trabalho bastante exitoso, trazendo o Hospital Central hoje entre os melhores serviços de neuro-AVC e neurocirurgias do Estado, passando ele, inclusive, a ser acreditado internacionalmente. Então, é muita experiência mesmo, né, secretário, na área de saúde, é muita expertise, né? O senhor também, de certa forma, combateu a pandemia de Covid, que foi um desafio imenso, né? E eu pergunto, então, com toda essa experiência que o senhor traz na bagagem, quais são as metas para essa administração à frente da Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo? Bom, em dezembro de 2022, agora, eu recebi o contato do governador Renato Casagrande, me chamando para conversar e com a possibilidade de assumir a pasta. Dentro dessas propostas, ele me passou alguns desafios, que são que eu tenho como norte hoje dentro da gestão da saúde do Espírito Santo. Eu acho que esses desafios não só foram passados pelo governador, mas foram passados de forma muito assertiva, naquilo que hoje é uma dificuldade, não só no estado do Espírito Santo, mas nacionalmente, de acesso. Então, o primeiro ponto que o governador me passou foi a redução das filas de cirurgias eletivas. O segundo ponto, a melhoria do acesso às consultas e exames especializados. E um terceiro desafio mais macro seria também o desenvolvimento do norte do estado do Espírito Santo, com uma melhoria da regionalização e diminuindo a necessidade desses pacientes virem à região metropolitana para realizarem seus tratamentos. O senhor falou sobre a redução da fila das cirurgias eletivas, né? Durante a pandemia, algumas cirurgias eletivas foram suspensas, né? Para que esses leitos fossem tornados leitos de Covid. E muito se especulou na época, né? O que vai acontecer com esses pacientes que não vão fazer a cirurgia agora? Então, qual é o posicionamento, secretário? Como que esses pacientes que, de repente, durante a pandemia não tiveram o atendimento, né, por causa da Covid, porque outras pessoas estavam nos hospitais, eles já foram atendidos, eles estão na fila, tem previsão de atendimento? Sim.
Bom, primeiramente, a dificuldade do acesso às cirurgias eletivas ela é nacional e era uma coisa que já ocorria, inclusive, antes da pandemia. O que aconteceu com a pandemia, houve o agravamento dessa situação, né? Tecnicamente, a opção por destinar leitos ao tratamento da Covid foi realmente a melhor escolha. Nós precisávamos do uso de leito, o Espírito Santo foi um dos melhores estados em termos de gerenciamento da pandemia, serviu de referência para o resto do Brasil e trouxe algumas boas situações decorrentes disso. O fato de não se optar aqui por hospitais de campanha aumentou o número de leitos disponíveis. Então, hoje nós temos mais leitos para poder realizar a saúde pública, dentre elas a parte das cirurgias eletivas. Concomitantemente ao pedido realizado pelo governador e que a pasta segue integralmente, o Ministério da Saúde, quando assumiu a nova ministra, já no seu primeiro dia, ela falou de 2 dos nossos 3 pontos. Ela falou da melhoria do acesso às cirurgias eletivas, que o governo federal também iria participar intensivamente com isso, e também falou da melhoria do acesso às consultas e exames especializados. Então, dos nossos 3 pontos principais dentro do governo do Estado do Espírito Santo, 2 deles são os mesmos do governo federal. Isso ajuda bastante nas nossas políticas. Inclusive, eu estive no Conselho Nacional de Secretários de Saúde há uns 15 dias atrás. A ministra esteve presente, também esteve presente o secretário Nésio e todo o grupo de governo que está compondo agora o novo ministério. E ela garantiu que haveria também mais recursos financeiros para que a gente pudesse dar andamento nessas cirurgias eletivas. Historicamente, relatos dela lá, o governo federal investiu em torno de 300 milhões de reais ao ano para cirurgias eletivas. Ela anunciou logo nos primeiros dias de fevereiro um financiamento de 600 milhões de reais para o Brasil inteiro em termos de cirurgia eletiva. Qual é a parte boa? Nós conseguimos dobrar o financiamento. A situação é que o recurso ainda não chegou, então nós estamos na fase de planejamento da execução, mas independente disso, o governo Renato Casagrande já me autorizou a iniciar os processos, fazer as melhorias para preparar o Estado agora para a redução das filas. As filas de cirurgia é a última etapa da assistência, né? Na verdade, o paciente ele entra lá numa unidade básica de saúde ou numa estratégia de saúde da família ou numa UPA, é identificado a necessidade dele de fazer um procedimento mais complexo, ele vai passar pelo complexo regulador, que vai avaliar as condições dele, até que libera ele para a realização das cirurgias. Então, essa é a última etapa. Dentro desse processo todo, nós precisamos observar a cadeia inteira, porque eu não posso sobrecarregar apenas a parte de cirurgias eletivas se eu não tiver a estrutura anterior toda preparada para isso. Mas a parte boa é que nós temos condições, através do que foi criado dentro do Espírito Santo, que é realmente uma saúde modelo para o resto do Brasil, as condições necessárias para reduzir as filas e o tempo de espera. Que mais importante que reduzir a fila, porque mesmo que eu opere uma pessoa hoje, amanhã pode entrar 2 para a fila, é reduzir o tempo de acesso. Então, se eu conseguir que ela tenha acesso mais fácil àquilo que foi solicitado pelo médico, esse é o grande objetivo de saúde. Maravilha. Secretário, eu vou continuar falando de pandemia, mas eu prometo que vou virar a página daqui a pouco, viu? Os últimos anos, é claro, foram de grandes desafios. Como o senhor mesmo falou, o Espírito Santo deu exemplo na gestão da pandemia, né? Nós recebemos pacientes de outros estados que vieram para cá, porque aqui tinha um tratamento mais especializado. A gente conseguiu assistir a população capixaba de uma forma digna, né? Eu posso usar essa palavra dignidade, né? Que muitos outros estados não tiveram essa assistência. Então, assim, o jeito que o Espírito Santo, que o governo do estado, junto à Secretaria de Saúde, tratou da pandemia foi muito exemplar. A pandemia deu uma arrefecida, né? A gente já meio que voltou ao normal, entre aspas, mas existem aí novas cepas do vírus da Covid circulando, novas subvariantes. Em alguns locais se fala até em epidemias, não pandemias, mas epidemias de gripe, né? E eu queria saber, então, com toda essa expertise que o Espírito Santo
já tem, né, com toda a experiência de uma gestão de uma crise que foi a maior crise sanitária do século, como que nós, né, o Espírito Santo e os capixabas estão preparados aí para receber uma possível pandemia, porque assim, como o senhor me falou nos bastidores, a gente quer que não aconteça de novo, né? Mas é algo que de repente não dá para controlar. Bom, realmente eu espero muito que nós não tenhamos uma nova pandemia. A questão das epidemias localizadas, elas são importantes e ficam na observação da Secretaria de Saúde. Nós temos realmente novas cepas, mas o que é mais importante em termos da Covid-19? Primeiro, vacinação. Tá? O fato de nós não termos hoje uma pressão tão grande dentro dos hospitais é justamente pela vacinação. A partir do momento que a vacinação avançou, o número de óbitos começou a diminuir. Tá? Esse é um ponto. Ou pelo menos a aceleração do número de óbitos. Outra situação importante foi a condução. Quando essa Covid chegou, né, essa situação de Covid, essa pandemia, todos foram pegos por uma nova forma de tratar a saúde. E o que o Espírito Santo fez muito sabiamente foi, primeiro, conduzir de maneira muito assertiva o aumento do número de leitos. Então, conforme foi se identificando o aumento da necessidade, foi também correspondendo o número de leitos. Tivemos pressões sobre a regulação? Sim. A regulação de pacientes passou por problemas no mundo inteiro, não foi uma exclusividade do Espírito Santo. Agora, a grande verdade é o que tu falaste. A gente conseguiu aqui fazer um tratamento digno, com acesso rápido e recuperando as pessoas, na sua grande maioria, para uma vida normal. Então, hoje, o que a gente traz do legado da pandemia nós temos condições, sim, no estado do Espírito Santo, de enfrentarmos grandes crises sanitárias como essa que ocorreu. Nós temos pessoas competentes na Secretaria de Saúde para orquestrar modelos e gerenciamento assistenciais. Então, faço aqui um agradecimento a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde que trabalharam incansavelmente durante a pandemia. Faço um agradecimento a todos os profissionais de saúde, porque realmente foi um desafio diferente, uma forma de tratar diferente, e que o Espírito Santo foi o exemplo nacional em termos de assistência. Com certeza. Secretário, então falando sobre prevenção, né, o senhor falou da vacina, e na época que a vacinação estava chegando aqui no Brasil, no Espírito Santo, muitas fake news circulavam por aí, e isso fez com que muitas pessoas deixassem de se vacinar, né? A gente vê agora uma movimentação do governo federal no combate a fake news, principalmente as que dizem respeito à área da saúde. Eu queria saber se o Espírito Santo tem alguma estratégia também a respeito disso, para combater fake news da área da saúde, seja sobre vacinação, prevenção, não só de doenças como a Covid, mas de qualquer outra doença ou outra situação. Bom, as fake news, elas realmente trouxeram um grande prejuízo à saúde e, de uma forma geral, à população brasileira. A gente vê nas fake news a facilidade de espalhar situações que não condizem com a realidade científica, que não condizem com a realidade técnica. Nós temos no ICEP um observatório que identifica os principais itens ligados à saúde e que trazem desinformação à população. Nesse observatório, nós buscamos os principais temas e o que nós fizemos primeiro, procurar identificar de onde eles partem e orientar, fazer contato para que isso não ocorra mais. Mas não tendo essa possibilidade, sendo fora do estado, fora do país, muitas vezes, essas informações desencontradas, a gente pega esses principais itens, trabalha com todos os profissionais de saúde para que eles, com o acesso que tem a pacientes e a população, não sejam promotores da desinformação. Então, esse trabalho é feito dentro do ICEP e, de uma maneira bastante técnica, tem hoje auxiliado em que a gente tenha um Espírito Santo bem informado e com um monitoramento constante de notícias que não condizem com a realidade científica. Ok, secretário, agora mudando, né, um pouco de assunto, está sendo muito falado, né, e discutido no Brasil a questão da crise humanitária na terra Yanomami, né?
os Yanomamis morrendo de malária, morrendo de pneumonia, morrendo de fome, enfim. Trazendo essa questão aqui um pouco para o Estado, né? Como que o Espírito Santo está tratando os nossos povos originários, né? Os nossos indígenas, os quilombolas e também aquela população que é minoritária, como a população em situação de rua. Como a saúde ela está agindo para essas populações? Bom, nós temos dentro da Secretaria equipes de gerenciamento de cada uma dessas áreas assistenciais, como a gente costuma tratar lá. A população indígena ela tem diretrizes que vêm do Ministério da Saúde, tem diretrizes que são aqui do Estado, e elas são feitas em parceria com os municípios. Normalmente, quem presta a primeira assistência ao indígena é o município. Bom, o SUS é um sistema de equidade, então todos têm direito ao acesso. Tá? Dentro da formatação do Sistema Único de Saúde, o primeiro atendimento, aquele da atenção primária, que fica mais próximo do usuário, é feito pelo município. Então, quando o município identifica alguma patologia, alguma necessidade de tratamento que não possa ser conduzida dentro da sua região, da sua cidade, ele coloca no sistema de regulação e a gente passa para a parte mais especializada, que seria a saúde secundária e terciária, que compete ao Estado e ao governo federal. Então, primeiramente, as políticas de saúde são realizadas em conjunto pelas três esferas, mas conduzidas pela Secretaria de Estado da Saúde e realizadas pelos municípios. Ótimo. E agora, para que a gente possa finalizar, né, secretário, não tem como não fazer a ligação do Espírito Santo com o governo federal, né? Nós temos colegas, né, do senhor, inclusive, que estão agora no governo federal, Nésio Fernandes, que foi secretário de Saúde, também a doutora Etel Maciel, epidemiologista, que estão, né, junto ao Ministério da Saúde, promovendo várias ações. Como que está a relação entre o governo do Estado e o governo federal? Bom, acho que tu tocou um ponto bastante importante. O fato da gente ter dois profissionais tão gabaritados, hoje exercendo funções no Ministério da Saúde, mostra o quanto o Espírito Santo evoluiu em termos de saúde e representa no governo federal hoje soluções para a saúde nacional. Esse é um ponto que é primordial. O segundo, a relação com o Nésio Fernandes, excelente. Além disso, ele está numa área prioritária em termos de gestão de saúde pública. Ele está ligado à atenção primária, que é o primeiro acesso normalmente do usuário. Então, toda a expertise de médico, sanitarista, com todos os conhecimentos da atenção primária que Nésio Fernandes trouxe ao Espírito Santo, ele vai poder divulgar de forma nacional e, além de tudo, nós temos o bom canal de acesso e a melhoria do trânsito no Ministério da Saúde. Mas o mais importante, nós temos hoje pessoas que representaram a saúde capixaba representando a saúde nacional. E esse é um ponto que não pode deixar de ser lembrado. Isso torna, então, o diálogo mais rápido, secretário? Mais rápido, e eu acho que o próprio Ministério está muito aberto, nesse momento, a receber solicitações, informações e dado evolutivo. Semana que vem eu novamente estarei em Brasília, vou estar no Conselho Nacional de novo do Secretário de Saúde, em que nós tivemos pauta com a ministra presencial, não só com a ministra, mas com todos os secretários dela. Agora nós vamos ter nova pauta, levando solicitações, tratando de financiamento de saúde pública e estreitando essa relação que quem é o grande beneficiário? O grande beneficiário é o usuário do Sistema Único de Saúde. População capixaba, né? Exatamente. Então vem notícia boa por aí, né, secretário? Vem notícia boa, se Deus quiser, e se a nossa condução técnica também permitir com que a gente faça isso de maneira acelerada. Com certeza. Secretário Miguel Duarte, o novo secretário de Estado de Saúde do Espírito Santo. Quero agradecer ao senhor, a sua presença aqui no ES Brasil Entrevista e, claro, deixando as nossas portas abertas para o senhor retornar sempre que quiser. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os usuários do Sistema Único de Saúde no Estado do Espírito Santo. Esse foi mais um ES Brasil Entrevista, um conteúdo da revista ES Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode encontrar nas plataformas digitais, nos streamings,
no YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e até a próxima!